Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aula. Boa tarde. Vamos começar a aula de ciências dessa segunda. Nós vamos começar a estudar o capítulo 8, tá? E além do capítulo 8, ele é bem pequenininho, vocês vão ver. Além do capítulo 8, nós também vamos iniciar o capítulo 9, tá bom? Então, vamos lá. Página 212. Página 212. Todo mundo abrindo o livro. Na página 212, vamos começar aqui. Os materiais do cotidiano. É o tema desse capítulo 8 do livro módulo 3, do módulo 3. Página 212. Vamos começar? Então, tá assim. Nós temos aí a abertura do capítulo. Oi. A página 212 é a página que tem uma aranha grande. Isso, exatamente. Grandona. Exatamente. A abertura do capítulo traz para a gente uma teia de aranha, uma teia e uma aranha, né? A abertura desse capítulo vai falar justamente para a gente sobre esse tipo de material. E é isso que nós iremos estudar no capítulo 8. Os materiais, os diferentes materiais utilizados. Então, vamos lá? Elásticas, leves e resistentes. Essas são algumas das características do fio de seda que as aranhas produzem para construir suas teias. Esses fios são tão invisíveis que, atualmente, diversos pesquisadores têm estudado uma maneira de produzir materiais com características semelhantes a eles. E para que serviria esse material? Para produzir roupas, por exemplo, tá? Virou página 214. Propriedades dos materiais, página 214. Provavelmente você já percebeu que utilizamos diferentes objetos em nosso cotidiano e que eles são feitos de diferentes materiais. Os materiais apresentam diferentes propriedades. Para estudarmos algumas dessas propriedades, vamos acompanhar os experimentos que a professora Vânia realizou com a turma. Então, quem está entrando agora na sala, o Henrico, que entrou agora, página 214, tá? Página 214. Vamos ver aí a explicação da professora Vânia. Essas duas bolas têm o mesmo tamanho, mas são feitas de materiais diferentes. Uma delas é de isopor e a outra de metal. Observe o que ocorre quando as colocamos em um copo com água. Olha aí, observa bem. A bola de isopor flutuou. Já a bola de metal afundou, conforme o desenho mostra para a gente. Agora, vamos pesar as bolas de isopor e de metal. Notem que, mesmo sendo do mesmo tamanho, a bola de metal tem maior massa que a bola de isopor. Então, olha aí, a bola de isopor, 1. A bola de metal, 9. 1 décimo e a bola de metal, 9 décimos, né, de gramas. Bom, o resultado que você citou na questão 1, né, o que aconteceu com as bolas quando foram colocadas no copo com água? Eu falei aqui, né? A bolinha de isopor, nós vemos nitidamente que ela flutuou sobre as águas. Já a bolinha de metal afundou. O resultado, então, está relacionado a uma propriedade chamada densidade, que relaciona a massa do corpo e o volume ocupado por ele. No experimento realizado por Vânia, a bola de metal é mais densa que a água, por isso ela afunda. Além disso, o metal é mais denso que o isopor, por isso apresenta maior massa. Já a bola de isopor é menos densa que a água, por isso ela flutua, e menos densa que o metal.
página 215. Acompanhem aí na 215. Aqui temos 2 copos com a mesma quantidade de água. No copo 1, vamos adicionar uma colher de chá de sal. E no copo 2, a mesma quantidade de areia. Observem aí. Notem que no copo 1, não conseguimos identificar o sal. O sal, ao ter contato com a água o diluiu, dissolveu, misturou com a água. Já no copo 2, é possível identificar a areia. A propriedade que alguns materiais têm de se dissolver em outro é chamada solubilidade. Então, o sal, ele é solúvel à água. A propriedade do sal vai ser solúvel à propriedade da água. O nome dessa propriedade é solubilidade, ok? No experimento realizado por Vânia, o sol se dissolve na água e por isso não conseguimos identificá-lo. Já a areia não se dissolve na água. Por essa razão, podemos identificar a água que foi adicionada. Podemos identificar a areia que foi adicionada à água. Então, a areia, ela não é solúvel à água. Já o sal é solúvel à água, assim como o açúcar também é, né? Observem agora outro experimento. Então, nós já vimos aqui o experimento da questão da densidade. Agora, nós vimos o experimento da solubilidade. E agora, nós vamos ver o terceiro experimento. Observe o que acontece quando estico este elástico. Olha aí a professora esticando o elástico. A escrita na lousa é possível graças à propriedade da dureza. A elasticidade é a propriedade que permite ao material retornar ao seu formato original. Após ser esticado ou comprimido, como que ocorreu com o elástico, Então, a elasticidade, né, a gente tem como esticar, e aí, quando a gente para de fazer esse movimento, o elástico tem a capacidade de voltar ao seu tamanho original, ao seu formato original. O giz, por outro lado, é constituído de materiais que têm menor dureza que os materiais da lousa. Por isso, o giz é desgastado ao ser comprimido contra a lousa. Então, nós temos aqui o exemplo da propriedade chamada de elasticidade. Virou. Página 216. Vamos para outros exemplos. Os materiais também podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. E o que é isso? Os metais, por exemplo, são materiais que conduzem calor com maior facilidade e, por isso, são chamados bons condutores de calor. Outros materiais, como a madeira, o vidro, o plástico e o isopor, conduzem um calor mais lentamente. Eles são chamados maus condutores de calor ou isolantes térmicos. Por exemplo, quando a gente marca aquele passeio no domingo para ir para a praia, aí a gente não quer, está com pouca grana, está com pouco dinheiro, não quer comprar nada na rua. O que a gente faz? A gente pega um isoporzinho, coloca um gelo e ali põe a água, põe o suco, põe o refrigerante, põe a bebida que a gente quiser. E o que vai acontecer é o seguinte, se a gente deixar aquele isopor com gelo embaixo de um guarda-sol, por exemplo, aquele gelo vai ser conservado, ele não vai ser derretido, e aí a gente consegue manter a bebida gelada. Isso acontece porque o isopor é um exemplo de mau condutor de calor. Então, se a gente quer cuidar ali de um líquido gelado, por exemplo, o ideal é usar esses exemplos de mau condutores de calor.
E o isopor é um exemplo desse. É igual às quentinhas quando a gente compra, né? As quentinhas, elas não vêm mais naquela embalagem de metal, né? Agora, as quentinhas, ela vem dentro de uma embalagem de isopor. Por quê? Porque ele é um isolante térmico. Então, o isopor, ele vai conservar a comida ali quentinha durante um bom período, tá? E é isso que nós estamos estudando nesse capítulo. Pode falar, Leônia, o microfone está aberto. Tia, para mim a voz da cena tá muito baixa. Vê se melhorou, Leônia. Não muito. Botei aqui no volume máximo, tá? Já estou no 100. Deixa eu ver se é alguma coisa Tá? Depois você vê aí o seu volume. Bom, vamos continuar aqui. O calor, esse boxe amarelinho aí do nosso livro, tá? O calor se refere à energia que é trocada entre corpos com diferentes temperaturas. Essa transferência de energia ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Veja o exemplo abaixo. Nós temos aí uma panela, que geralmente é feita de metal, como o alumínio. Ela recebe o calor proveniente da chama do fogo e se aquece. Como o alumínio é um bom condutor de calor, a energia proveniente do fogo é transferida facilmente para a água e o alimento aquecendo, né? Acaba sendo aquecido esse alimento. Bom, observe agora essa fotografia. A fotografia mostra para gente as propriedades magnéticas. Acompanhem aí. Como é possível o ímã se fixar à porta da geladeira? A resposta à questão acima é propriedade magnética. Os objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade, como os ímãs, são capazes de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais, como o ferro. Há também objetos como os fios elétricos ligados aos aparelhos eletrônicos, que são feitos de materiais capazes de conduzir conduzir corrente elétrica. Essa propriedade é chamada condutibilidade elétrica. Então, aqui nós temos a condutibilidade térmica, sendo apresentada para a gente na página aí, lá em cima, né? Que são os bons condutores de calor e os maus condutores de calor. E aqui embaixo já a condutibilidade elétrica, que é a partir mesmo da energia elétrica, que é o próximo capítulo. Já já a gente vai chegar no capítulo 9, que nós vamos estudar eletricidade, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essas atividades aí para a gente encerrar esse capítulo 8. Atividade número 1. Identifica a propriedade do material que compõe cada objeto indicado, escrevendo os termos do quadro nos locais adequados. Então, nós temos esses termos aí: condutibilidade elétrica, elasticidade e propriedade magnética. Você vai olhar a figura A, B e C e vai encaixar o termo, né, a palavra corretamente. Depois você vai ligar a definição de cada um desses condutores, ok? Por exemplo, na letra A está super fácil. Balão, né, a borracha do balão de festa. Então, que propriedade seria essa? Elasticidade. Perfeito, elasticidade. Vocês vão escrever elasticidade embaixo da figura e vai ligar a figura à definição de elasticidade. Todos entenderam? Podem fazer, tá? Se tiver que voltar aqui nas páginas que eu li, pode voltar.
Ô tia, é que página? Página 217. Obrigado. Nada. Tia, já acabei de fazer a página 217. Ótimo. Nós vamos corrigir já já. Ô tia, Oi. eu já acabei o capítulo já. É bem facinho esse capítulo e bem pequenininho. Então, vamos lá. Na letra A, a gente já respondeu, dizendo que é elasticidade, e vocês ligaram a elasticidade em qual definição? Refere-se. No quadrado 1, 2 ou 3? Refere-se à capacidade de um material voltar à sua forma original após ser esticado ou comprimido. Perfeito. Comprimido. Isso aí. Letra B, vocês escreveram que expressão aí na figura da letra B? Condutibilidade elétrica. Elétrica, perfeito. Condutibilidade elétrica. E ligaram no quadrado 1 ou no 2? Na definição 1 ou 2? Perfeito, na definição 1. Perfeito. Letra C, o ímã. Propriedade magnética. Propriedade magnética. Ótimo. Propriedade magnética. E aí vocês ligaram, obviamente, no segundo quadrado, né? Vamos para a página 218. Página 218. Veja a situação a seguir. Ao tocar na maçaneta metálica da porta, Frederico teve a impressão de que esse objeto estava a uma temperatura menor do que a parte de madeira da porta. Em relação à situação descrita acima, e com base no que você estudou sobre as propriedades dos materiais, pinte os quadrados das alternativas corretas. Os objetos são feitos de diferentes materiais, mas todos os materiais apresentam as mesmas propriedades. Vou pintar esse quadradinho? Não. Não, né? Não vamos pintar porque nós acabamos de estudar que eles não têm a mesma propriedade. Eles apresentam propriedades diferentes. Ô, tia, Vamos para a segunda frase. Eu tô tão acostumado para marcar xizinho que eu acabei marcando X em vez de pintar. É para pintar o quadradinho. Pode pintar com lápis mesmo, tá? Segundo quadradinho, segunda frase. O metal é um bom condutor de calor. Por isso, a troca de calor entre a mão de Frederico e a maçaneta metálica ocorre mais facilmente do que entre sua mão e a parte da madeira da porta. Vamos pintar? Pinta. Sim, vamos pintar. Nós estudamos que o metal é um bom condutor de calor. A propriedade dos materiais relacionadas à situação vivenciada por Frederico é a condutibilidade elétrica. É isso mesmo? Não. Não é, né? Não tem Não. nada a ver com fiação elétrica tocar numa maçaneta de metal. Então, nós não vamos pintar. O último quadradinho. A sensação vivenciada por Frederico está relacionada à capacidade que os diferentes materiais têm de conduzir o calor. Pinta. Vamos pintar. Exatamente, né? Porque depende do material e de como aquele material vai conduzir o calor. Bom, número 3. Observe a fotografia ao lado e assinale a alternativa adequada. Nós temos aí uma fotografia mostrando a água e o óleo e a separação desses materiais. Porque se a gente misturar óleo numa água, eles não vão ficar solúveis, né? Porque o óleo não é um material solúvel, ele não vai dissolver na água. Bom, aqui nós temos duas alternativas, nós vamos analisar. O óleo não se dissolve na água e apresenta menor densidade do que a água porque não afunda. O óleo se dissolve na água e apresenta maior densidade do que a água porque não afunda. Qual é a alternativa?
A primeira. O óleo não se dissolve na água e apresenta menor densidade do que a água. Por isso, não afunda. Perfeito. O óleo não vai se dissolver na água. Marquem Tudo. aí um X na primeira alternativa, dá o certinho. Vamos lá? Aqui nós temos a página 219. Na página 219, nós temos aquela seção que estudei. Aqui vai mostrar todos os materiais e as propriedades dos materiais que nós estudamos nesse capítulo pequenininho, que é o 8, tá? Então, depois vocês passem aí os olhos, leiam, porque o capítulo 8 e o 9 é justamente o assunto do nosso próximo simulado, tá? Virou a página, vamos iniciar aqui o capítulo 9. Eletricidade é o título desse capítulo. Vamos lá, página 220. Vamos para a página 220. Todo mundo comigo? Eletricidade. Antes da descoberta da eletricidade, o dia a dia das pessoas era muito diferente do atual. Tarefas que hoje realizamos com certa facilidade demandavam mais esforço para serem realizadas. No entanto, a eletricidade não está associada somente às tarefas que realizamos. Ela também está presente em diversos fenômenos naturais. Virou a página, aí a abertura do capítulo a gente observa, né, um tempo muito ruim, muitos raios, e já nós vamos ver que os raios eles são, né, fazem parte da eletricidade, eles liberam descarga elétrica e é um fenômeno natural, tá? Então vamos lá, página 222. Vamos para a página 222. Acompanhem comigo. A eletricidade em nosso cotidiano. A energia elétrica está presente em diversas situações de nosso cotidiano. Veja a seguir. Ao acendermos uma lâmpada elétrica, ao assistirmos à TV, ao aquecermos um alimento no forno micro-ondas ou ao utilizarmos o computador, estamos utilizando energia elétrica. Muitos serviços essenciais, como os realizados em hospitais, também necessitam de energia elétrica. Um hospital possui diversos equipamentos que funcionam com energia elétrica. Não é apenas o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que depende da energia elétrica. A fabricação desses aparelhos e de diversos outros produtos nas indústrias também dependem desse tipo de energia. Então, quer dizer, a energia elétrica, ela é fundamental no nosso dia a dia. Ela é muito importante. E a gente não usa só energia elétrica nas nossas casas, nas escolas. Não. Os hospitais dependem de energia elétrica, né? O comércio depende de energia elétrica. As fábricas, as indústrias vão necessitar, com toda certeza, desse tipo de energia, porque a energia elétrica, ela não é única. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo 9. Nós vamos estudar os vários tipos de eletricidade, os vários tipos de energia que existe, tá? Vamos para a página 223. Tia, Oi. até nós precisamos, né, da energia elétrica, até para assistir a aula. Sim, Uma exato. pessoa pode estar no computador, aí vai estar transmitindo Exatamente. energia elétrica. Pô, mas, tia, Exatamente. eu tô sem internet já faz uma semana. Eu tô usando o 4G da minha mãe. E assim, acaba com o pacote de dados, né? Porque consome muito. É muito ruim não usar o Wi-Fi, né? Não ter o Wi-Fi. Aham. Um dia eu tava aqui em casa, a gente ainda tava sem internet. E tava demorando muito pra internet voltar. E
é tão ruim ficar sem internet que eu percebi também que o tempo passa muito devagar. Sim. Porque meu pai foi dormir e ainda eram 4 horas. A energia elétrica, a gente sente muita falta, né? Quando não temos energia elétrica na nossa casa, nossa, faz uma falta enorme. Daí a gente percebe a importância. Vamos seguir aqui? Quem estava me chamando? Oi, fala. Fala, Cauã. Aqui em casa, eu sei, na casa do Pedro, tá ficando sem internet. Aqui não, porque ele mora na favela. Ontem tava sem internet. Aí agora é Melícia. Aí ele mudou de Wi-Fi. Agora é o Wi-Fi deles. Aí tá ruim. Vamos seguir aqui, né? Fora esses problemas. Vamos lá, vamos seguir. A eletricidade também está presente em alguns fenômenos naturais, como os raios. Por isso que a abertura do capítulo trazia lá aquela imagem daquele tempo carregado, muitos raios, né? Esses fenômenos são descargas elétricas na atmosfera terrestre, que resultam em um clarão, conhecido como relâmpago, e em um ruído característico, conhecido como trovão. Os raios podem causar incêndios em ambientes naturais e urbanos, danificar equipamentos elétricos, causar ferimentos e a morte de seres vivos. Para evitar alguns desses problemas, utiliza-se um equipamento chamado como para-raios, que geralmente é instalado no alto de algumas construções. Olha aí uma fotografia mostrando uma haste metálica. Essa haste metálica, ela foi instalada no alto desse edifício, justamente, né, um para-raio, como a gente chama, justamente porque o próprio nome já diz, quando o raio ele vem, esse tipo de material tem a capacidade de estagnar, né, de parar, de impedir que esse raio atinja o solo, tá? A ocorrência dos raios está associada a um processo chamado eletrização, tá? Bom, aqui a gente tem, se a gente estivesse na sala, eu ia fazer com vocês essa dinâmica aqui que o ano passado eu fiz com as crianças, né, os meus alunos, e foi bem legal. A gente consegue perceber que o nosso corpo também tem energia, também tem eletricidade. Então, quem achar legal pode fazer essa experiência que está sendo apresentada aqui. Se você picar folhas de papel em pedacinhos pequenos, esfregar uma caneta plástica várias vezes no seu cabelo, né? Ficar esfregando, 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 e aproximar a caneta desse papelzinho, vai ter essa força magnética, né? Vai puxar. O papelzinho vai suspender, tá? Podem fazer essa experiência que dá certo. Mas tem que ser a caneta de plástico, tá? O material tem que ser plástico, tá? O fenômeno que você observou nessa atividade está relacionado ao processo de eletrização por atrito. É chamado de eletrização por atrito. Vocês já tiveram a experiência de, às vezes, tocar numa pessoa e sentir um choque? Toca na pessoa e fala, ai, deu choque! Então, o cotovelo em alguns materiais. Então, isso é a questão da eletrização por atrito, né? O toque faz... Isso. Oi? A senhora falou isso, eu lembrei que como acabou a internet aqui, meu pai foi comprar um negócio, teve que tirar a TV do lugar. Aí a TV tem uma suspensão assim de metal. Aí eu apoio no braço ali, a toda hora eu sentia dor. Aí só depois que eu fui perceber que eu tava tomando choque, nem tava percebendo. Isso aí, é o choque, porque no nosso corpo tem corrente elétrica, tá? Também tem eletricidade. Isso já aconteceu comigo, já de atrair papel. Só que, tipo, quando eu chegar perto de um lugar, fica todo arrepiado. Sim, tem também essas sensações. Bom, página 224. Acompanhem aí comigo a página 224. Nosso corpo também pode se eletrizar por causa do atrito de nossas roupas com outros materiais. Essa eletrização pode ser percebida quando tocamos objetos metálicos ou outras pessoas.
e levamos um pequeno choque elétrico. O processo de eletrização é conhecido desde o século VI a.C. Acredita-se que o filósofo e matemático grego Tales de Mileto percebeu que um material chamado âmbar atraía pedaços de palha e folhas após o atrito com a pele de animais. Acesso à energia elétrica. Você já se imaginou vivendo sem energia elétrica? A gente acabou de falar aí, né, o quanto é difícil ficar algumas horas sem energia elétrica. Imagina viver sem, como se ela não existisse, como os povos antigos, né, viviam, sem energia elétrica. Essa é a realidade de milhares de famílias brasileiras que ainda não têm acesso à internet, ou acesso à energia elétrica. Olha, ainda existe no Brasil lugares onde não tem energia elétrica, né? Pasmem, né? Pasmem, mas existe sim. Alguns lugares no Brasil que não tem energia elétrica. A maioria dessas famílias vivem em áreas rurais, nas regiões ao norte do país. Atualmente, existem programas governamentais que visam levar energia elétrica a essas populações. Além do conforto, a energia elétrica também oferece oportunidades de desenvolvimento para a região, viabilizando a industrialização, melhorias na saúde, na educação e na segurança, entre outros benefícios. Então, quer dizer, a energia elétrica é importante para o desenvolvimento de um lugar, né? Para o desenvolvimento de um bairro, de uma cidade, e nós acabamos de ver isso. Vamos lá, virando, página 225, a nossa conexão ela vai interromper, a nossa transmissão, melhor dizendo, vai interromper a qualquer momento, mas eu vou deixar vocês realizando essa página 225, enquanto o primeiro tempo vai sendo... Pedro, presta atenção aqui, enquanto o primeiro tempo vai sendo gravado, tá? Então, façam essa página 225, que ela está bem fácil. Pode falar, Henrique. Eu vou falar só para ver se dá para tempo, antes da reunião acabar, da aula. Essa aqui, ó, estudar com luminária acesa. É luminária conectada na tomada ou de pilha? Porque tem vezes que a luminária tem pilha. Não, mas é conectada na tomada. A questão da energia elétrica. Tá? Tá. Podem responder aí a página 225. Quando eu voltar, a gente começa a correção, tá? Vou começar pela correção, para a gente ganhar tempo, que hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Segundo